trazer uma informação importante aqui para vocês, questão de números aí do Danilo. O jogador aí, olha só, cara, ele tá jogando demais, né? Ontem ele bem demais, é impressionante. Muita gente o Danilo tá vindo de fora com idade avançada, desconfiaram do Felipe Luiz, desconfiaram do Alexandre, desconfiaram de vários jogadores que vieram, Rafinha, e ele é mais um que chega e já tá se destacando. Olha só, uma assistência, uma grande chance criada, 2 passes decisivos primeiro do jogo, 71 ações com a bola segundo do jogo, 55 de 59 passes certos segundo do jogo, 6 ações defensivas primeiro do time, nota 7.6 terceiro do jogo. Só o começo, hein? Só o começo. Jogou demais o Danilo. Eu, sinceramente, fico assim muito feliz porque eu falei que ele ia sobrar no futebol brasileiro. Agora vamos falar do outro zagueiro, Léo Ortiz. Olha só. Bigode grosso, nossa postagem aqui. 1 gol, 38 de 45 passes certos, 84%, 3 de 4 duelos aéreos ganhos, primeiro do time, 9 bolas recuperadas, primeiro do time, 3 ações defensivas, 0 dribles sofridos, 0 faltas cometidas. O nosso monstro que não comete falta. É brincadeira o Léo Ortiz, como joga a bola o Léo Ortiz. Mas vamos ver o que o Felipe Luiz falou com relação, antes da gente trazer aqui a situação do Neto, trazer a situação do Campeonato Brasileiro, né, as rodadas do Campeonato Brasileiro, trazer tudo aqui para vocês. Vamos ouvir o que o Felipe Luiz falou do Danilo. O Danilo é o tipo de jogador que tem que vir muitas vezes pro Brasil para ser valorizado, né? Porque um cara que passa, não sei, 12, 13, 14 anos na Europa jogando só nos maiores times, campeão da Champions, campeão de tudo, e questionado. E aí você vê, quando joga no Brasil, sobra de um jeito que nós não conseguimos entender, né, os que estão aqui no Brasil. É um espetáculo ver esse tipo de jogador escolher vir pro Flamengo. É um jogador que, aliás, um jogador que vem para poder trabalhar e para ajudar a somar o grupo com a sua liderança, estando no campo ou não estando no campo, jogando na direita, na esquerda, na lateral, aonde você pedir para ele. Muito difícil achar um jogador desse nível. E estou muito empolgado com a minha zaga. E ainda tem outros meninos que estão vindo forte aí, o próprio Iago que está na seleção, o João, já falei deles para vocês, o Cleiton. Então, temos aí... estamos bem servidos. E a gente tem aqui os números do Filipinho, do Mr. Filipinho pelo Flamengo. 21 jogos, 14 vitórias, 6 empates, 1 derrota. Tem mais título do que derrota. E daqui a pouco vai vir a Taça Guanabara aí também. De repente, contra o Maricá, o Flamengo campeão da Taça Guanabara, ou até antes. E o Filipinho já com 3 títulos e apenas 1 derrota no Flamengo. Olha que Jorge Jesus fez escola, hein? O Simeone também. Então, 14 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 36 gols marcados, 1,71 por jogo. Que loucura. 12 gols sofridos, 0,57 por jogo. 76,2% de aproveitamento, e aí ganhou a Supercopa do Brasil e a Copa do Brasil. E pode ganhar a Taça Guanabara agora, Carioca. É impressionante. Se ele não tiver derrota aí, ele pode acontecer de chegar no Campeonato Carioca, ganhar o Campeonato Carioca com 4 títulos, Taça Guanabara, mas o Carioca 4 títulos e 1 derrota. É uma loucura. Número de derrotas com relação a títulos do Felipe Luiz. Isso aí vai se tornando aí uma tônica e uma situação até impressionante. Então vamos lá, olha só, a CBF divulgou a tabela completa do Campeonato Brasileiro e eu vou falar aqui até a 19ª rodada e aí depois é só você imaginar que no segundo turno esse jogo fora é em casa, tá? Então vamos lá que aí você já vai conseguir saber o segundo turno. Primeira rodada, Flamengo e Internacional. Segunda rodada, Vitória e Flamengo. Já vamos na primeira rodada, dar o troco neles aí pela questão do Thiago Maia. E é em casa. Vamos ganhar do Inter em casa logo de cara, pela questão do Thiago Maia, não pagaram. Então, Flamengo e Internacional. Segunda rodada, Vitória e Flamengo. Vamos encontrar o Carlinhos lá, hein? Terceira rodada, Grêmio e Flamengo. Jogo duro. Lá no Sul, Flamengo e Juventude depois também, mas aí aqui, né, o Flamengo jogando com outra equipe do Sul, mas aqui o Flamengo pega os 3 times do Sul nas primeiras 4 rodadas.
Aí Vasco e Flamengo é a 5ª rodada, Flamengo e Corinthians a 6ª rodada no Maracanã, 7ª rodada Cruzeiro e Flamengo, Flamengo vai para Minas jogar primeiro com o Cruzeiro, 8ª rodada Flamengo e Bahia, Flamengo e Botafogo na 9ª rodada, esse jogo no Maracanã, o jogo do Engenhão é no retorno, até lá os ânimos de repente já, né, baixaram um pouquinho. Então a 9ª rodada Flamengo e Botafogo é no Maracanã. Palmeiras e Flamengo no Allianz, 10ª rodada. Aí a gente tem 11ª rodada Flamengo e Fortaleza, 12ª rodada o campeão da Série B de 87 e Flamengo, 13ª rodada Flamengo e São Paulo, 14ª rodada Santos e Flamengo. Quando eu tô falando assim é porque é fora de casa, Santos e Flamengo e São Paulo é no Rio. Aí Fla-Flu, mando do Flamengo, 15ª rodada. 16ª rodada, Red Bull Bragantino e Flamengo, lá, né? 17ª rodada, Flamengo e Atlético Mineiro aqui. Reencontro aí do Flamengo e Atlético Mineiro depois da final da Copa do Brasil. A 18ª rodada, Ceará e Flamengo. E 19ª rodada, Flamengo e Mirassol. Olha, a última rodada, Flamengo e Mirassol. O Flamengo fecha depois também, fora de casa contra o Mirassol no Brasileirão, né? Quem sabe o Flamengo já, se Deus quiser, campeão. O Flamengo pega o Ceará. Ó, as últimas rodadas do Flamengo no Brasileirão, lá no final, é o Atlético fora de casa, nosso freguês, fora de casa. Red Bull Bragantino em casa, tem um Fla-Flu, 5 últimas rodadas, Fla-Flu, Red Bull Bragantino em casa. Aí Flamengo e Atlético Mineiro lá. Aí o Flamengo pega o Ceará em casa e fecha contra o Mirassol. Esses 5 últimos jogos do Flamengo são bons, hein? São bons. Levo fé. Cara, a gente zoa, brinca ontem e tal, mas nunca é bom ter confusão, né? Fica a preocupação aí, inclusive, pro jogo, os 2 jogos do Brasileiro, né? Tem um jogo lá também no Engenhão, tem um jogo no Maracanã, a segurança muito maior. A preocupação, não digo nem com torcida, porque sempre vai ter o policiamento e tal, é mais a preocupação mesmo do que vai acontecer, né? Esses jogadores agora, acho que era necessário passar uma borracha nisso aí, chamar os 2 elencos até para ou a punição ser severa. Pegar realmente quem começou e mostrar que não tem que acontecer esse tipo de coisa. Com relação aí à questão do Barbosa, ele saiu realmente com um dente faltando e foi o soco do cria, o Cleiton. A gente não vai nunca estimular briga, o pessoal zoa, a gente entrou na brincadeira e tal, mas a gente não vai estimular briga. Agora, o soco do Cleiton fez estrago e a dentista do Barbosa agradece, ou o dentista, né? A gente não sabe quem será. Agora, a questão do jogo, eu acho que o Flamengo mereceu desde o primeiro tempo. O Flamengo teve mais chances, inclusive criou muito no começo do jogo. As oportunidades que o Flamengo criou, ele não aproveitou. Parou ali no John, o Bruno Henrique quase fez o gol logo no começo da partida. Agora, a gente tem que dizer o seguinte, inclusive nossa equipe conversou com o Juninho, a entrada desleal do Barbosa, o mesmo que perdeu o dente, a entrada desleal dele, e sempre o Barbosa envolvido nessas situações, né? Isso é preciso ser falado. E eu achei importante a defesa do Danilo também com relação ao Gerson, e a gente viu imagens do André Mourão, tá lá no nosso Insta, a imagem é clara que o Gerson não agride o Barbosa, ele não merecia ser expulso, ele empurra o Barbosa para tirar o Barbosa de cima do Bruno Henrique, tá? Então a cena do Gerson com o Barbosa, ele não merecia ser expulso. O Cleiton, ele dá o soco, aí agressão, ok, o Barbosa também dá um soco, agressão, ok, os 2 têm que ser expulsos, normal. Agora o Gerson foi injustiça, como disse bem o Danilo. E sobre o que eu falei com o Teles, não, simplesmente eu estava tentando tirar, acabar com essa confusão. Eu não gosto de confusão, eu estava tentando colocar eles em razão que qualquer coisa que eles fizessem poderia piorar uma eventual suspensão. Eu não vi o que aconteceu realmente, o que eu escutei dos jogadores, eu não vi as imagens, tá? Eu estava ali, mas não vi as imagens. O que eu escutei dos jogadores foi que o jogador do Botafogo tentou agredir o Bruno Henrique e
e o Cleiton acabou defendendo o Bruno, e foi o que eles me falaram, né? Então é um jogo tenso, um jogo onde existiram provocações por ambas as partes ano passado, ou no ano passado acho que por parte do Botafogo, né? Se eu não me engano, e nos outros anos. Então assim, é um clássico, sempre existe esse tipo de polêmica, né? Mas eu não quero dar ibope para isso, porque o que importa realmente é a nossa vitória no campo. E se eu falar de uma briga, se eu falar do que aconteceu, dos jogadores se provocando, do árbitro, nós vamos tirar o mérito do que os jogadores fizeram no campo, que foi muito grande. O que eles estão fazendo é muito grande, e eu quero que se valorize isso, tá? Então não vou aprofundar mais, mas é o que eu sei que eles falaram. O adversário também joga. E aí onde entra o que eu falei antes para vocês, que não é fácil ganhar do campeão brasileiro e campeão da América. 2 jogos seguidos, né? E no primeiro jogo, nossa pressão encaixou, os jogadores estavam com confiança, pressionaram bem, e hoje o adversário jogou de outra forma. Mudou, tiveram mais confiança para saíram da pressão por qualidade individual, vantagem qualitativa. E aí, claro, se eles rompem a pressão 1, 2, 3 vezes, ou tem jogadas para sair da pressão, como aconteceu várias vezes que eles tentaram lançar nas nossas costas e aguentaram, ganharam um lateral, o nosso time tem que correr mais, e é normal, é natural que um time com qualidade te empurre para trás. Então, não sempre vamos conseguir, mas a intenção de pressionar estava aí. Ela estava aí sempre. Sempre que o time se reorganizava, tentava pressionar. E por vezes eles conseguiam achar passes e romper a nossa pressão. Como eu falei, é um jogo de risco. Eu assumo esse risco, sei que eles vão sair algumas vezes da pressão, por isso que tem uma linha tão qualificada atrás para poder sustentar essa nossa subida de pressão. E outras vezes a pressão vai encaixar muito bem, nós vamos ter mais a bola, vamos dominar mais o jogo, mas hoje o Botafogo defendeu bem, conseguiu roubar a bola, nós também perdemos muita bola, e quando você perde muita bola, você tem que pressionar mais. Quando você pressiona mais, você cansa mais. E tem horas que os jogadores não estão com pernas para pressionar, então o jogo acaba ficando um pouco nesse ida e volta. Então, o plano de pressão sempre existe, para todas as equipes, mas temos que entender que o adversário também joga. E o Gerson, como eu falei antes, ele tá feliz, tá aqui, ele tá no Flamengo, que é o clube que ele ama, também fez um esforço muito grande para poder vir aqui, financeiro, muito grande. E hoje é o líder, é o capitão dessa equipe, é o cara que lidera todos os jogadores, o cara que cuida do vestiário, é o treinador dentro do campo que o Tite escolheu e eu mantive. Então, muito importante, e não tenho dúvida que o clube vai valorizar da forma que ele merece, né? Se ele não está sendo valorizado do jeito que ele merece, ele vai ser valorizado do jeito que ele merece, porque ele é um jogador titular de seleção brasileira. Obviamente que isso não passa desapercebido para ninguém. E sobre as ofertas, eu não acredito que o Gerson queira sair. Simples assim. Uma, porque o Botafogo marcou de uma forma individual nossos jogadores determinantes, porque a bola fica um coelho, e porque, claro, porque o adversário marca, e porque a gente também erra, né? Jogadores que não vinham com tanto ritmo acabam errando, e é natural que isso aconteça. Então, vamos tentar corrigir um pouco o que aconteceu, mas esses errinhos pequenos, tentar corrigir, sempre a gente faz isso, mas é totalmente natural. Agora eu vou trazer uma informação aqui do que aconteceu ontem, porque a gente teve o Bagre Neto, né? Eu brinco com o nome craque, o pessoal começou a apelidar e a gente até achou interessante, achou engraçado o Bagre Neto, porque precisou o Flamengo, e eu não tenho medo também não, viu, seu Neto? Não tenho medo também não de falar. Você fala que o branco de olhos azuis não pode dar opinião sobre racismo. Foi isso que o Bagre Neto falou. E eu sei que ele está falando de mim e do José Ilan, brancos de olhos claros. E que a gente criticou você no Placar Aberto, no programa da Placar TV, da revista Placar. Aí você fala da Placar Rio e no final você fala dos brancos de olhos azuis. Só que você não contava que no dia seguinte, o Flamengo, na figura
do Flávio Willeman, vice-geral, que também já foi ali o vice jurídico do Flamengo e que cuida muito de muitas questões ali dentro do Flamengo. Hoje é o braço direito ali do Luiz Eduardo Baptista, o presidente BAP. O Flávio Willeman nos passou que foi o clube, o Flamengo, que procurou o Donos da Bola, o programa Donos da Bola, e pediu, vou colocar um pediu aí entre aspas, encarecidamente, que o Neto se desculpasse, se retratasse. E o mesmo passou vergonha. Teve que colocar hino do Flamengo, colocou hino do Flamengo, disse que estava colocando o hino para o presidente BAP, estava colocando o hino para o Zico, e ainda disse que acompanhava o Flamengo quando era novo. Só faltou dizer que torcia, mas não, acompanhava os jogos do Flamengo quando era mais novo. E aí ele então cita o presidente, cita o Flamengo e pede desculpa, diz que realmente extrapolou no comentário dele, que foi infeliz, né, sobre a questão do Hugo Souza. Ele fala que ele foi infeliz naquele comentário, mas deixa claro que toca o hino do Flamengo 2 vezes e tudo mais. E a gente está trazendo aqui a informação que o Flamengo procurou o Donos da Bola e que foi um pedido de retratação do Flamengo atendido por eles. Não foi por livre e espontânea vontade, foi por livre e espontânea pressão, porque o processinho ia chegar. Agora, a questão da gente levantar aqui é que ele se desculpou pela questão do Hugo e falou: o Flamengo realmente teve goleiros pretos. O Flamengo teve o Felipe, aí ele cita o Felipe, e aí ele fala, teve o outro que eu não vou citar o nome, que a gente sabe que ele tá falando do Bruno, mas eu vou lembrar que o Flamengo teve muitos mais goleiros, né? Muitos. Vou citar 2 aqui rápido aqui para não me estender muito. O Adriano, da década de 80, e o Neneca, que deu até o apelido pro Hugo, né? Que gerou o apelido do Hugo. Então, gente, para deixar claro, o Neto esqueceu de se retratar com relação aos meninos do Ninho, às famílias dos meninos que infelizmente se foram na tragédia do Ninho. Ele usou um termo chulo, um termo ridículo, covarde, um termo absurdo ao falar do falecimento dessas crianças, desses meninos. Ele mesmo fala anjos, né? São anjos mesmo esses meninos. Agora, quando ele fala esses anjos que morreram dentro, então eu não vou nem repetir o que ele fala, mas é um absurdo, é uma falta de respeito com familiares assistindo. O mínimo que você deveria fazer, acho que mais importante até do que a questão lá do racismo, a questão do Hugo Souza, era mais importante, se você fosse uma pessoa que estivesse preocupada com as famílias de verdade, você pedisse desculpa pelo termo que você usou, falando que aquelas crianças faleceram da forma que foi. Você sabe o que eu tô falando. Então faltou isso, Neto. Faltou isso, tá? Ainda que retratação seja por livre e espontânea pressão, faltou você falar sobre a questão dos meninos do Ninho. Então é isso, galera. Tamo junto.